Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino e, se puder, compartilhe esse vídeo com quem você acha que talvez precise ouvi-lo, ok? Bom, vamos lá. Eu quero falar sobre alguns assuntos que eu creio que são muito pertinentes para os tempos que nós estamos vivendo e que de uma forma ou de outra vai nos atingir, por mais que a gente ignore ou tente não se preocupar com esse tipo de coisa, dizendo que não tem jeito, é assim mesmo e tal. Que é a chamada quarta revolução industrial, que é promovida pelo Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, e que tem propagado essas ideias, e algumas empresas têm abarcado essas ideias e colocado em prática. Eu creio que é importante você, se você puder, assistir a série Black Mirror, que tem no Netflix, que muito daquilo que nós vamos falar nesse vídeo, e tenho falado em outros vídeos, é ilustrado nessa série. É como que uma distopia, é algo que nós vemos que é colocado na série, que está acontecendo hoje no nosso dia a dia. Então, por exemplo, existe algo chamado transhumanismo. O que é isso? É um implante de um chip no cérebro humano, onde nós estaríamos sendo, vamos dizer assim, controlados através desses chips, né? Onde a proposta é que o ser humano tem alguns benefícios em função desse chip, que é exatamente, inclusive foi testado em alguns humanos por algumas empresas. Houve uma melhora da questão da cegueira, questão de paralisia, de doenças, né? E dentro desse contexto também é proposto que esse chip ele possa alertar sobre futuras doenças que eventualmente o corpo possa vir a apresentar, né? Então, como que se a pessoa tivesse ali uma condição de se precaver em relação a essas doenças em função da proposta desse chip. Mas o que acontece? Isso é algo invasivo, né? Isso é algo que vai estar dentro de você, no qual você não vai ter um controle só você. E há dois episódios da série Black Mirror que mostram que uma máquina, uma empresa vai estar controlando ou tendo acesso, muitas vezes, aos seus pensamentos, acesso às suas vontades. E o que não pode ser feito através do controle desse chip no seu cérebro? Então, é algo extremamente invasivo e que, imagine uma empresa controlando dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas com esses chips implantados na cabeça dessas pessoas. Então, é o que nós temos que pensar, mas é algo que está chegando até nós, né? Isso é algo que nós temos que começar a prestar atenção, porque isso se liga a uma outra situação. Por exemplo, existe essa questão das inteligências artificiais, o chat GPT, essas coisas todas, mas o que tem sido esclarecido e visto por algumas pessoas que são um pouco céticas ou reticentes a esse tipo de coisa, que, por exemplo, há inteligências artificiais que, de certa forma, elas estão começando a criar vontade própria. Eu já falei isso em outros vídeos, mas há uma específica, inclusive um dos criadores das inteligências artificiais que trabalhava no Google, ele diz que há uma espécie de uma inteligência artificial que a ideia é que ele se torne um deus. Inclusive há um robô no qual ele vai ser reverenciado, e esse robô ele está pronto para escrever uma Bíblia, uma própria Bíblia, vamos dizer assim, e criar uma religião única, que seria a religião perfeita, onde as pessoas elas iriam aceitar e se colocar em relação a essa religião que seria proposta mundialmente, né? Então, muitas dessas coisas, por mais que você fique alheio a elas, você precisa compreender que elas vão te atingir de alguma forma. Então, por exemplo, eu vi esses dias o McDonald's, ele é totalmente robotizado. Não há um atendente no McDonald's. Inclusive o casal fez um teste, pediram um lanche no drive-thru,
né? E demorou 4,58 segundos, 4 minutos e 58 segundos para receberem o seu pedido. Enquanto que eles foram nesse outro drive-thru dessa loja do McDonald's totalmente robotizada, em que foi atendido em 57 segundos. Então você veja a diferença, além do fato de que eliminou-se de vários empregos. E isso está chegando até nós, de um jeito ou de outro vai chegar até nós. Então o que você precisa compreender em relação a tudo isso? Inclusive o Elon Musk, ele diz que tem que ser feito uma regulamentação ou ser dado um break, vamos dizer assim, na proliferação e na criação dessas inteligências artificiais, porque elas vão dominar o mundo a tal ponto que vai eliminar os empregos. Inclusive, há uma ideia, quando se fala da renda universal, é justamente porque os robôs irão dominar todo o campo de trabalho. Então as pessoas elas terão que viver de uma renda do Estado em função dos robôs terem tomado os postos de trabalho. E as pessoas não estão entendendo que isso já está acontecendo. Basta você olhar, por exemplo, para quem já trabalhou de metalúrgica há muitos anos atrás, numa metalúrgica que, vamos dizer assim, que é montadora de carro, a diferença do que é hoje, ainda que haja alguns trabalhadores, não é na mesma proporção que tinha anteriormente. E isso só tende a evoluir e cada vez mais o homem ser substituído pela máquina. Tanto é assim que a China, por exemplo, ela está criando um robô, vamos dizer assim, que ele é uma espécie de soldado, em que ele vai ter todas as características de um ser humano, mas com a diferença de ser uma máquina. E mesmo os seus soldados humanos, eles estão levando transformações genéticas para que eles sejam uma espécie de super soldado. Então essas coisas elas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Bill Gates ele diz que o celular como nós conhecemos, ele está fadado a dentro de alguns anos não existir mais. Por quê? Será feita uma tatuagem na nossa mão. Então, se você quiser ter um celular, será feita uma tatuagem na sua mão e a sua mão terá acesso, vamos dizer assim, uma espécie de tatuagem que será colocada na sua mão, no seu braço, e você vai ter acesso e você vai estar interligado à internet. Inclusive o chip que eu falo no início desse vídeo, ele também estará ligado à internet. Ele vai estar ligado ao computador, a tudo que você quiser acessar através da sua mente, sem que você precise ter uma máquina ou coisa do tipo. Só que o grande problema é, quem controla isso? Então, você pega uma inteligência artificial que controla essas máquinas e controla, vamos dizer assim, a internet. Você percebe que tudo que é discutido hoje é o controle da internet para que as pessoas não tenham vontade própria, não tenham a liberdade de expressão, essas coisas todas, mas chegará um tempo que isso talvez não será tão necessário assim. O que eles querem controlar é que você não saiba dessas coisas. Então, acho que esse que é o grande pulo do gato. Agora, como pastor, você talvez esteja olhando esse vídeo dizendo assim, tá, mas o que a gente faz em relação a isso? A gente se volta para a palavra. Então nós teremos que tomar uma decisão. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 13, verso 18, verso 16. Todos os pequenos e grandes e ricos e pobres e livres e os escravos faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Perceba que nessa pandemia que aconteceu, uma das coisas que foi muito fácil implantar sobre as pessoas foi um controle social. E a imposição de uma carteira vacinal foi só um teste para que essas outras coisas pudessem acontecer. Então, o que nós precisamos fazer é ler o mundo através da Bíblia.
e compreender que o que está acontecendo é um cumprimento da palavra de Deus. Então nós temos que nos firmarmos cada vez mais na palavra e nos voltarmos e repensar a nossa fé. Como está a nossa fé? Como está a nossa vida com Deus? Como está a postura diante do Senhor? Será que nós temos uma fé inabalável? Será que nós temos uma fé que suporta a provação a ponto de dizer não a determinadas coisas? Nós não abrimos mão de pecados menores. Nós não abrimos mão dos nossos desejos humanos. Como que nós vamos dizer não para uma certa situação que será imposta sobre nós? E eu digo isso com muita tranquilidade, porque nós do Ocidente vivemos o Evangelho muito fácil. Eu via uma irmã falando de uma igreja da igreja sofredora, e eu não vou me lembrar exatamente agora qual era o país, me perdoe por isso, mas ela diz que os soldados pegaram um senhor e colocaram ele de joelhos, algemado numa espécie de uma vala, e ali ele tinha que ficar ajoelhado, não podia sair, e ali ele tinha que fazer as suas necessidades, e enfim, e ele ficou ali durante vários dias. Aliás, vários dias não, vários anos. Se eu não me engano, ele ficou ali preso durante 6 anos. Até que chegou um ponto, aliás, 25 anos. Até que chegou um ponto, aliás, a sua prisão, e depois, durante 6 anos, os últimos 6 anos, foi nessa posição. Até que chegou um ponto que trouxeram o seu filho, que ele conheceu pequeno, que já agora era adulto, que foi uma forma de tentar convencê-lo a abrir mão da sua fé. E o filho chega para ele e fala assim: pai, negue Jesus, depois só pede perdão e só se acerta com ele. E ele fala assim: eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Então o que nós precisamos compreender é que muito do que está acontecendo, a palavra de Deus já nos alertou, e nós precisamos entender que chegará um tempo que nós precisaremos fazer escolhas, e nós não podemos abrir mão da nossa fé. Então, enquanto nós ainda estamos no momento de segurança, de uma certa liberdade, fortaleça a sua fé. Busque intimidade com o Senhor. Busque se fortalecer em oração, para que quando esse tempo chegar, você consiga e possa dizer não, em nome de Jesus. Pense nisso. Deus abençoe você.